Você conhece fundos de investimento? Já quis investir em algum deles, mas não sabe como fazer isso? Bom, nesse vídeo nós vamos falar todas as características dos fundos de investimento, para que eles servem, como eles funcionam e como você pode investir. Por isso, nos acompanhe. Olá meus amigos e amigas, eu sou o Daniel Muniz e esse é o canal O Bancário. Hoje nós falaremos de fundos de investimento. Muitas pessoas têm a vontade de fazer um investimento, a vontade de aplicar algum recurso, mas não sabem como fazer isso. Acabam geralmente colocando algum dinheiro em poupança, mas às vezes se frustram com a baixa rentabilidade da poupança e querem subir um novo nível, nível 2 de investimento, querem buscar outras possibilidades, mas não sabem como, não têm informações e não sabem nem quem procurar. Os fundos de investimentos são sim uma forma de você aplicar o seu recurso. No Brasil, hoje eles detêm cerca de 5 trilhões de reais. São muitos recursos aplicados. Então, se você não conhece bem fundos de investimentos, não sabe por onde começar, esse é o vídeo certo. Por isso, curta logo esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal para você não perder nenhum conteúdo. Vamos começar pela sua definição. O que é um fundo de investimento? Um fundo de investimento é um condomínio de investidores. Sim, condomínio. Pense, por exemplo, em um condomínio de casas. É um aglomerado de residências que tem um pacto de condomínio, que estão ali circunscritas em um lugar, que possui regras a serem seguidas, que tem vantagens a serem desfrutadas em conjunto e tem compromissos também a ser celebrados de forma coletiva. Então, um fundo de investimento é isso, é um condomínio de investidores. Investidores se reúnem para poder aplicar os seus recursos. E por que é importante o condomínio? Para você, por exemplo, que não tem muita facilidade ou não conhece muito investimento, não conhece muito de mercado, não conhece muito de títulos, quando você investe em um fundo, quando você entra num condomínio de investidores, lá você vai ter um profissional qualificado para escolher qual o melhor título deve ser investido, aonde o seu dinheiro deve ser empregado. Você vai ter um auxílio técnico para fazer seu investimento. E além do mais, às vezes nós temos um valor pequeno para fazer um investimento. Mas quando você faz um condomínio, esse valor que é pequeno, multiplicado pelo número de participantes, se torna um valor significativo e permite buscar outros investimentos até de maiores rentabilidades. Então, como é um condomínio, é um aglomerado de investidores, os ganhos eles são divididos. Quando você decide entrar num fundo de investimento, quando você aplica um recurso, você recebe cotas deste fundo. É como se você pegasse todo o valor do fundo e particionasse ele em cotas, em pedaços. Cada investidor tem um número de pedaços. Quando você entra como investidor, você ganha um número de cotas. E quando suas cotas ganham rentabilidade, você tem o seu retorno. Digamos que você compre uma cota por R$10 e depois de algumas intervenções de mercado, essa cota passa a valer R$15. Houve uma valorização de 50%, então você vai ganhar R$5 no valor dessa cota. Daniel, como é que funciona esses fundos? Existem vários tipos de fundos de investimentos, com riscos diferentes, rentabilidades diferentes, liquidez diferentes, e tudo isso você tem que observar antes de decidir em qual fundo de investimento você deve ingressar. Calma, não fique nervoso, que quanto mais conteúdo eu entregar para você, mais claro vai ficar as informações sobre fundo de investimento. Então nós vamos ter fundos de investimentos em ações, fundos de investimentos em debêntures, fundo de investimento em mercado imobiliário, fundo de investimento em mercado cambial, em ativos ligados à valorização de moeda, fundos de investimento em previdência, aqueles que fazem previdência privada, fundos de investimento em renda fixa. Então você vai ter fundos de diversos formatos e diversas composições. É claro que, por exemplo, se você escolhe um fundo de investimento em ações, significa dizer que a maior parte dos títulos daquele fundo, a maior parte dos investimentos feitos pelaquele fundo vai ser dentro do mercado de ações. Se você escolhe um fundo de renda fixa, a maior parte dos seus investimentos vai ser dentro do mercado de renda fixa. Se você escolhe um fundo imobiliário, a maior parte dos seus investimentos é dentro do mercado imobiliário. Quando você escolhe a composição, você sabe já mais ou menos aonde você vai estar pisando. Tá, Daniel, mas eu tenho que comprar as cotas e o que é que eu pago com isso? Veja, você investe e você ganha um número de cotas.
Quais são as taxas que o fundo vai lhe cobrar? Ele vai te cobrar taxa de administração, que é a taxa de gestão do fundo, e em alguns casos taxa de performance. A taxa de administração é uma taxa calculada em cima do patrimônio líquido do fundo, que é direcionada às questões administrativas. Como eu disse a vocês, você vai ter um auxílio técnico, você vai ter alguém que gerencie o fundo. E existem custos para esse processo de administração. Essa taxa serve para isso. Já a taxa de performance, o que é? Existem alguns fundos que eles estipulam resultados em algumas vendas específicas. Digamos que o resultado ele dê muito acima do que esperava, rendeu muito mais do que esperava. Então, em alguns casos, o fundo cobra essa taxa de performance. Você teve um resultado muito maior do que aquele que estava previsto, então ele cobra essa taxa de performance em cima do resultado. É como se o trabalho técnico do fundo, do ponto de vista de investimento, foi tão bom, mas tão bom que tem uma alta rentabilidade, que ele cobra de volta essa taxa de performance. Mas além disso, Daniel, eu vou pagar, além de taxa, eu pago imposto? Paga. Você vai pagar imposto de renda e além de imposto de renda, você pode pagar IOF. Mas se seu investimento for acima de 30 dias, você já tem isenção de IOF. Então ficou mais do que um mês, já tem isenção de IOF. Se ficar menos do que um mês, você vai pagar alguma taxa referente a esse imposto de operação financeira. O percentual do imposto de renda, ele segue a tabela regressiva, que significa dizer que quanto mais tempo você deixar esse dinheiro no fundo, menor vai ser o valor do imposto que você vai pagar, podendo chegar a reduzir até 15%. O imposto de renda é recolhido pelo próprio administrador do fundo, é recolhido na fonte, tanto pode ser recolhido no resgate, quanto também semestralmente. Mas aí você já deve estar pensando, Daniel, então não vale a pena investir não, eu vou pagar imposto de renda, pago taxa de administração, talvez pague taxa de performance, é muita taxa, não vale a pena investir em fundo não. Vale sim, se você tem uma rentabilidade muito alta, muito superior, por exemplo, à poupança, mesmo pagando imposto de renda, mesmo pagando taxa de administração, você ainda vai estar ganhando mais. Uma outra informação importante, os condôminos, os investidores do fundo se reúnem em Assembleia Geral pelo menos uma vez no ano. Nessa assembleia você vai ter toda a prestação de contas do fundo, analisar a contabilidade, vai poder decidir também se vai modificar administrador, se vai modificar gestor, se vai modificar políticas do fundo. É um momento importante de decisão essa avaliação dos investidores. O administrador é aquele responsável pela gestão global do fundo, responsável por recolhimento de imposto de renda, pagamento de taxas, delegar algumas funções. O administrador é aquele que contrata também o gestor. Quem é o gestor? O gestor é aquele que vai operacional, ou seja, aquele que vai para o mercado escolher o que é que ele vai fazer com o dinheiro do fundo. É o profissional técnico que vai escolher em que títulos ele deve investir. É claro que essa escolha dele está pautada nas diretrizes do fundo, naquela composição do fundo que nós falamos, nas expectativas dos próprios investidores. Então, o gestor ele vai ser direcionado por essas diretrizes que já estão estabelecidas previamente pelas assembleias e pela organização do fundo de investimento. Os fundos de investimentos podem ser abertos ou fechados. Os abertos são aqueles que você pode tanto comprar quanto vender suas cotas a qualquer momento. Então você pode comprar e vender independente de espaço temporal. Já os fundos de investimentos fechados, você não pode comprar e vender a qualquer momento. Você vai ter um tempo específico para captação de recursos. Depois desse tempo não pode entrar mais ninguém até um novo ciclo de captação que você pode comprar ou vender cotas de fundos de investimento. Daniel, tem risco? Claro que tem. Todo investimento tem risco. Todo investimento tem risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Não vou entrar no detalhe sobre esse risco, a gente pode falar isso em um outro vídeo, mas todo investimento tem risco. Agora, é claro, tem diversos mecanismos e formas para você minimizar esses riscos. Sim, mas quais seriam as vantagens de se investir em um fundo? A primeira delas é justamente aquilo que eu já falei. Você vai ter um auxílio profissional para decidir o que você deve fazer com o seu dinheiro. Qual a melhor decisão? Uma outra questão que uma das máximas das políticas de investimento é justamente diversificação. Nunca bote todos os ovos em uma cesta só. Você tem que diversificar seu investimento. E o fundo de investimento te dá essa possibilidade, porque ele pode investir tanto em renda fixa, como em ações, quanto em mercado imobiliário, quanto em mercado de moedas. Então tem muitas possibilidades de você diversificar o seu investimento. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é que eu faço para escolher esse fundo de investimento? O primeiro passo é você analisar a lâmina. O que é a lâmina? Mensalmente o administrador do fundo ele divulga a lâmina. É como se fosse um resumo da rentabilidade dos últimos 5 anos, das taxas que eles cobram, da composição do fundo, no que é que eles estão investindo. É um resumo
de como funciona, qual tem sido o desempenho desse fundo de investimentos. É um bom parâmetro para você decidir se você quer ingressar nele ou não. É importante você analisar também o perfil, se é um fundo de investimento que tem alto risco, que tem risco médio, o valor de entrada que ele te cobra, porque na maioria dos casos os fundos pedem um valor mínimo para que você ingresse nesse condomínio. Então tudo isso tem que ser pesado. Procure uma instituição séria, profissionais reconhecidos pelo mercado para que te auxiliem nesse momento de decisão. Então, meus amigos, eu fiz um apanhado aí, um resumo aí do que seriam as principais características de fundos de investimento. O fundo é uma modalidade de investimento disponível para você, que você vai ficar junto a outros investidores, aplicando seu recurso em diversas possibilidades, como ações, títulos públicos, títulos imobiliários. Você está sujeito a algumas taxas, a alguns impostos, mas também você está sujeito a uma rentabilidade muito maior. É um segmento que você pode ser um pouco conservador, escolher fundos mais seguros, de baixa rentabilidade, como você pode ser também mais arrojado, escolhendo fundos de alta rentabilidade, mas também com risco maior. Analise todas essas informações, todos esses dados, procure um profissional qualificado, como nós já falamos, e tome a sua decisão. Faça o seu investimento e curta também este vídeo, compartilhe, se inscreva e não deixe passar nenhum vídeo do canal O Bancário. Eu sou Daniel Muniz, até a próxima!